Monteiro Alves, lá no Corinthians, hoje falou sobre contratações, tá? O Corinthians também nessa Libertadores aí, mas o corintiano tá esperando um camisa 9. Vamos ver. Esses primeiros 15 dias aí da nova gestão, tanto atrás de um camisa 9, que a gente tem isso claro, que é uma necessidade do elenco, e também com a lateral, como o Fábio externou isso para vocês pós-jogo. A gente tem muito claro que o Juninho é um garoto, chegou agora, jogar no Corinthians não é fácil, a gente tem que ter paciência com ele. Fez bons jogos, outros não tão bem, mas isso o time todo vem abaixo nos últimos jogos, né? O Fábio vem procurando encaixar as peças com um novo estilo de jogo, mudando a forma de jogar. E a gente tem que ter paciência, sabe que é um momento, não é a mesma coisa você chegar no Corinthians. Ele é um ótimo jogador, tem todo o nosso apoio. A gente confia no elenco que a gente tem, a gente sabe que pode melhorar, e isso é uma busca constante. Mas, lógico, pensando em qualidade e oportunidade no mercado. Então, por isso, a gente não vai ser o prazo que vai nos fazer tomar uma decisão aí precipitada, contratar alguém que tenha algum tipo de dúvida que possa resolver o problema. E também em relação a valores, a gente tem que ter o pé no chão, não tem que fazer loucura. O Fábio está procurando algumas alternativas para jogar, sem o 9, ou adaptando algum dos atletas que a gente tem aqui. E a gente não vai ser pelo prazo que a gente vai sair fazendo qualquer tipo de contratação na correria, sem uma análise bem feita, e também pelos valores hoje que são praticados no futebol. Até porque o prazo está acabando até o final dessa semana, já que o Corinthians estreia na quarta, não é isso? Então tem até segunda? Estreia dia 28, tem até dia 26, segunda-feira, para... Ou tem 48 horas, 24 horas antes, tem aquela multinha para inscrever. Ah, tá. Então tem essa multa. Bom, Nicolau, tem muita gente perguntando se esse nome aí é o Barcos, desse Informação que Thiago Cara e Flávio Ortega apuraram pela manhã de que o Corinthians tinha interesse. Tá. Eu, no começo do programa, entrei em contato com uma pessoa que trabalha com barcos no Brasil. O que significa trabalhar com barcos no Brasil? Qualquer negociação envolvendo o nome do Barcos no Brasil, é esse representante quem cuida. Foi ele, por exemplo, quem conversou com a diretoria do Santos durante todas as negociações que acabaram não dando certo. E essa pessoa que trabalha com barcos confirmou que há um contato entre Hernan Barcos e Corinthians. Agora, uma possível contratação do Barcos vai ficar mais cara. Então, se era para trazer o Barcos, para que esperou? Porque o Barcos, em dezembro, estava livre. O contrato com a LDU acabou. Ele foi oferecido ao Corinthians naquele momento, o Corinthians disse não, o Santos se interessou, só que a proposta do Santos, por conta das luvas, acabou não sendo interessante e o Barcos renovou o contrato com a LDU. Caso essa conversa com o Barcos avance e o Corinthians demonstre de fato interesse, vai ter que fazer uma proposta oficial à LDU para contratá-lo. Jogador de 33 anos de idade, fez uma temporada de 2017 bem legal, depois de anos bem ruins, jogando pelo Sporting, jogando na Argentina. Mas dá para dizer que há um contato, sim, que envolve Corinthians e representante do Barcos em território nacional. Bom, nessa situação resolve o problema. Diante do que tem hoje, me ajuda aí, Acho que é um nome que... São dois pontos, né? Primeiro, resolve o problema? Resolve. Chega e joga. Quer pagar quanto? Então, tá fazendo um negócio pior pelo prazo que perdeu. Porque quando o Duílio fala do prazo, não é o prazo que vai nos apertar, mas o prazo está apertado por culpa do Corinthians. Ainda mais se vier um jogador que já poderia ter vindo antes, como é o caso do Barcos. O Barcos estava sendo oferecido no começo do ano, Bruno. Ele queria 250 mil reais de salário. Não vinha de graça para o Santos? 250 mil reais de salário e a operação garantiria a empresário e ele, em termos de luva e comissão, R$1 milhão. Foi aí que pegou, Celso, porque a primeira proposta era só salário, e aí ele estava propenso a fechar com o Santos, aí ele ofereceu luvas e Mas agora o Corinthians precisaria pagar uma multa para quebrar o contrato? Vai precisar comprar o jogador da LDU. É muito vacilo, hein? Bom, muito vacilo. Tava de graça até outro dia. Por causa de Bom, aí seria 1 milhão. A questão é a seguinte, naquela época, imagino, o Corinthians chegou a negociar naquela época ou não? Não se interessou. Não se interessou, tá. Talvez não tenha se interessado porque era uma mudança de presidência. Sim. E porque agora, tem em momento, professor, que você tem que... Não é pensar em quem é o presidente e quem não é. Você tem que pensar no futuro do clube. Não se interessou porque tinha a perspectiva de ceifador, de outros nomes que estava se falando aí. Mas tudo custava dinheiro, né? Sim. Então, Barcos agora vai livre. custar mais do que custava antes. É mau negócio. Se a novela surgisse, Do mesmo nada jeito aconteceu. que um presidente não pode fazer um negócio para deixar uma herança financeira, uma dívida muito grande para outro,
ele também tem que pensar em fazer um negócio para deixar um time. Claro. Não vou ser mais o técnico, então o presidente, eles que resolvem. A herança depois. positiva. Você tem que pensar no futuro do clube Roger, também. Ricardo Oliveira, ceifador, todos Tem que ver foram muito cogitados em bem. algum momento e não foram pro Corinthians. Tem que ver muito bem as condições em que o Barco chega. Do ponto de vista do jogador que ele é, não se discute. As características dele são parecidas com o que o Corinthians precisa hoje. Ponto. Em que condições vai ser feito esse O que negócio? você fala, financeiras ou físicas? Não, físicas e técnicas. É Física, o jogador que precisa. 23 gols em 36 jogos na temporada passada. Pela LDU, já havia jogado também no Vélez, não foi tão bem. Então, acho que física não há problema. Embora levamos em conta que é um jogador de 33 anos, não deve ser mais o Barcos de Grêmio e Palmeiras. Mas é o cara de 33 anos que custa 250 mil por mês, todo mundo fecha. Agora, Então, chega já lá não na custa LDO, mais. quero 20 milhões. Já Aí não. já não custa mais 250 mil, porque é possível que esses 250 mil ele tenha hoje na LDU. Então, Entendi. é possível que o Corinthians tenha que aumentar o salário. Eu acho que o salário ainda nem seria um problema. Porque, eventualmente, se o Corinthians oferecesse 350 mil, ele já ganhava 100 mil a mais do que ele ganha hoje. Entendi. E 350 mil cabe no orçamento do Corinthians. O Ralf está ganhando 300 mil. O problema é, o que o Corinthians terá de oferecer para que a LDU aceite fazer negócio? Então, se a LDO acabou de assinar contrato com ele, de contratá-lo... Pra que Vai deixou liberar de assinar graça. com a LDU, se era para trazer o Barco? Acho que a única explicação, são duas, né? A primeira é que há um novo presidente no Corinthians e, naquele momento, o outro presidente talvez entendesse que o Barcos não era o ponto-chave. E a segunda é o que vocês mesmos citaram, que naquele momento o Corinthians tinha a perspectiva de fechar com o Henrique Ceifador. Perdeu os dois negócios. Mas, inegavelmente, está pagando mais por algo que podia pagar menos. É. Às vezes a gente faz esses maus negócios na vida. Você vê por um preço, quando volta já está outro, aí deixou de comprar, então vai. Mas então assume que é isso. É. Não vem com a historinha de que o prazo não influi em nada. Mas o pessoal tá não assume, influenciando, geralmente sim. não assume muito não, né? Então, mas cabe a gente também levantar essas deixar bolas claro. para as pessoas entenderem. Quando o né? Duílio Mas fala de agora o prazo... negócio muda, porque a gente não sabe quanto a LDU vai pedir. Então, Quando o Duílio fala de prazo, eu acho que ele fala para tentar não criar uma pressão muito grande da torcida e da opinião pública. Se ele fala, até o dia da inscrição a gente terá um centroavante, ele só aumenta a responsabilidade dele de contratar, e aí quem está do outro lado, no caso a LDU, fala, você está falando que vai ter centroavante, então tá bom, então me paga o quanto eu quero. Então, eu acho que até esse discurso é natural, mas não dá para pagar muito alto por um jogador de 33 anos de idade, Bruno. Sim, Essa é a concordo. questão. Se a LDU pedir 5 milhões de reais, você sabe que seriam 5 milhões... Não tenho a mínima ideia do valor, tá? Estou chutando. Mas você sabe que são 5 milhões de reais que você investe para nunca mais recuperar. tá boto ali. E o prazo é curto quando você desperdiça tempo. Em tudo na vida. Quem já fez fechamento de revista e jornal sabe. Você está trabalhando de madrugada na última semana porque não distribuiu direito aos outros. Está sempre na última semana, você está sempre... normalmente Trabalho de aluno. Mas assim, esse negócio agora vai sair caro, Léo. Vai Ah, sair caro. mas hoje em dia, qualquer negócio para atacante... Vê quanto o Flamengo pagou no ceifador, por exemplo. Pois é. Você quer contratar um goleador, é assim, quanto menor a oferta, meu amigo, mais você vai pagar pelos poucos que tem. E quanto o Fred está ganhando aí? É. E a LDU sabe desse desespero agora. Que é notório, né? É só ver, bater o olho no elenco do Corinthians, qualquer leigo Se percebe. há 2 meses a LDU contratou o cara, é porque ela estava precisando. Claro. Não é assim, Porque ele já deu certo lá, é adaptado, é ídolo. Isso. Então era muito mais fácil renovar com o Barcos do que sair atrás de outro 9. Aham. A LDU e nesse ele ano não estaria está na... disposto a vir para o Brasil, Nicola? Ao Se que for oferecido, ao que sim, tudo né? indica, sim. Ao que tudo indica, sim. Até por causa Ele queria ter vindo, Queria ter vindo já. pro Corinthians. O Corinthians é quem recusou. Depois ele negociou com o Santos, só que aí o Santos não conseguiu equiparar a proposta que ele Antes tinha. do Santos, ele foi bater na porta do Corinthians, então. Não sei se foi antes ou se foi simultâneo. Porque Tá. o empresário é um modus operandi, tá, Bruno? A gente não precisa ser ingênuo de achar que o empresário vai e oferece para um clube só. Sei. Ele sai pegando a agenda dele, a Corinthians, quem tá lá? Ô, amigo, tem um Barcos aí. Desligou? Oferece Liga pro pro Santos. E aí depois, na segunda ligação, ele fala, já falei com o Corinthians, tá? Se você quiser, você tem que ser rápido, entendeu? É assim que funciona. A LDU, onde ele já fez sucesso no ano passado e renovou o contrato, não disputa a Libertadores desse ano. Ela disputa a Copa Sul-Americana. Tá. Isso talvez seja um facilitador de negociação. Imagino que para a LDU perder uma das estrelas, estando às vésperas da Libertadores, seria mais complicado. Mas parte daí, não tenho mais nenhuma informação sobre se a LDU tem disposição e quanto precisaria para que ele fosse comprado. Para o jogador é mais interessante disputar Libertadores, né? E para a LDU é isso também, né? Se você não está na Libertadores, você não tem aquela... Às vezes não sei nem se você tem orçamento, tem porque eles acabaram de fechar contrato com ele, né?
Mas você não tem esse temor de perder para um cara, para um rival Sim. na competição. E como fazedor de gol, que é o que o Corinthians precisa, testado e aprovado. Né? No Qual que é a Palmeiras, grande no vantagem Grêmio. aqui? Não vira novela. Ou fecha até o começo da semana ou não fecha, né? Porque depois não vai. Depois que começar a fase de grupos da Libertadores, não vai trazer, né? Não. E até terça, né? Que nem o Léo lembrou, né? Até terça. Ele poderia jogar depois, é isso? Sim, Depois do mas. mata-mata. Mas. Mas aí É outra inscrição. o mata-mata é só depois da Copa do Mundo, não é? Só depois. É. Então. Aí as perspectivas são outras, Bruno. Sim, de repente Aí você aparecem outros nomes. Aí você no pode ter mercado. Guerreiro, aí você pode ter... Não sei, dá pra pensar em outras... Aí o mercado vai ser outro. Né? É bancar, jogar a fase de grupos da Libertadores sem esse homem num grupo equilibrado. Pode não ser o mais difícil, porque agora tem grupos mais difíceis, mas é equilibrado. E no momento em que as respostas em campo não têm aparecido, né, Celso? Esse é o X da questão. Eu acho que, se o Júnior Dutra estivesse dando conta do recado, se o time como um todo estivesse jogando bem... O Júnior Dutra deu uma cabeçada. Foi boa? Boa se ele fosse um zagueiro, né? Mas ele tá sendo obrigado a fazer uma função que não é a dele, né, cara? Mas também... Não, mas já fez essa função antes também, né? Não só de referência, mas também de deslocamento. Mas eu torço pelo Barcos, porque eu quero ver novas cenas constrangedoras. Pirata. Eu quero que um novo repórter, jovem, buscando espaço, pergunte: você parece mais com Pedro de Lara ou com Zé Ramalho? Não, acho que agora, e cria essa acho que situação. agora ninguém faria. Agora o pessoal já tá mais... Não sei, fácil. Mas ele mas parece sempre mais tem um com novo quem? repórter Acho que um surgindo. desses alunos novos do Celso aí, de 2000, de repente faria. O Celso já teve alunos bem loucos aí. Meus alunos- Então, O Cartoloco foi aluno do Celso, né? então Professor, você tá colocando cada maluco por aí também, A hein? culpa não é minha, tem uns que já chegam loucos na minha mão. Não o dá pra jovem gente repórter, consertar todo mundo. Imagina, Celso, a marmota até caiu atrás de você. Mas o jovem repórter quer perguntar isso pro Barcos. Cartoloco Mas você assiste acha o que- programa, viu? Eu acho que parece mais o Zé Ramalho. Zé Mas Ramalho. o Pedro de Lara é mais Louco quem caricato. assiste o programa? Assiste, acho que assiste. Não tenho certeza. Todo não. mundo assiste, Léo. Vou bancar aqui que assiste. Assiste, todo mundo assiste. Daqui a pouco é Se não capaz de assiste ao mandar vivo, o WhatsApp. grava. Tem uma plateia aí hoje assistindo a gente, ó. Tem. De onde vocês são, gente? É a caravana da onde? Caravana da onde? Onde estão as caravanas? Onde é? estão as caravanas? Carapicuíba. Aonde? Caravana de estagiário. Estagiário, Não sabe nem adiantar no estúdio, estagiário, hein, Chama o meu? Liminha aí pra O mim. estagiário é um que pode perguntar isso pro Barcos. Eles estão em treinamento, né? Então eles vão lá na entrevista. Vamos botar eles pra Vou perguntar mandar isso eles pro pra bar. entrevistar o Quando o Barco. Barcos Manda uma chegar. foto do Pedro de Lara e entrega pro Barcos. Só isso. Pirata, não perguntar ó. nada. Aqui, essa é boa. José manda aqui, ó. Não gosto de ex-jogador de rival do Corinthians. Mas nesse caso... Mas tô precisando tanto do Nesse centroavante. caso, ele manda aqui, ó. Parece ter um espírito corintiano, que não faz a necessidade, né? É, filho, ó, caiu até a marmota aqui. ó. Deixa eu Pelo amor explicar de pra Deus. ele que, inclusive, o time titular do Corinthians hoje tem o Henrique, ex-Palmeiras, tem o Gabriel, ex-Palmeiras. Não né? gosta. A Jogadores gente citou aqui, importantes. falaram quantos? 4? O Henrique, o Gabriel, o Marquinhos, Marquinhos, Gabriel. o Wilson. O Wilson Mas aí ali. também já estamos indo muito longe. Tá muito longe. Mas tudo bem, tem esses 4, não é isso? E no Palmeiras o Everton, o William, Bigode, o Bruno Henrique. Bruno Henrique também. Tinha mais, tinha mais. Tinha mais, Eram 5 do Palmeiras. mais recentes, né? Até o dia do derby a gente faz a lista A toda. lista toda. Quem são os outros dois agora? Acho que o Fã de Esporte daqui a pouco também lembra. Quais Peraí. são? Do que é? Vamos lá. Troca do Esse Barcos? ex-Corinthians. Não, não. Palmeiras Esse e- Corinthians Tem o do Antônio Palmeiras. Carlos, Edu Dracena. Edu Antônio Carlos. Dracena, Antônio Carlos, o Dracena, Everton, Antônio Carlos, o Everton, William Bigode. Bruno Henrique. Bruno Henrique. 5 a 4. Tá. Mas e o Barcos é um cara, também um cara gente boa, uma das histórias mais legais, assim, de atleta, de jogador, com envolvimento com torcedor, com fã, foi o caso da Piratinha. né? foi demais, Ela né? tão Participou bonitinha aqui que do programa venceu com a o gente. câncer Quando ele tava no e Grêmio, se né? tornou um personagem, a Piratinha, e o Barcos abraçou essa causa também de uma forma muito A legal. coisa mais linda, Piratinha, né? Ela entrou... faz tempo que a gente não Faz. fala com a Piratinha, né? Vamos colocar ela de volta aqui no Exatamente. programa. Né? Marcos Mas, legal. mas é verdade, né? E, Foi algo e a tão torcida do marcante. Palmeiras não ficou muito feliz com ele na época da saída, né? Que ele falou da situação do Palmeiras, da visibilidade maior que ele queria ter naquela época. Eu acho que nem ele... Quer dizer, naquele momento, você lembra que ele saiu do Palmeiras por causa da visibilidade e acho que era a Copa do Mundo. Sim, Seleção. acabou nem, O Palmeiras nem foi pra rolando. Série B e ele não foi, né? Até que o que virou a piada na época é que ele saiu do Palmeiras e quem ficou foi o Leandro. Lembra o atacante, Leandro? Ele chegou a ser convocado. E aí né? o Leandro chegou a ser convocado para a Filipão, coisa. chamou ele. Onde tá o Leandro? Curitiba? Japão, né? Japão. Foi vendido no ano passado, não vou lembrar o nome do clube, vou pegar aqui. Aham, tá. O Nilson tá perguntando do Carlinhos. Então, ninguém nem no Corinthians confia no Carlinhos. O Bruno tá falando que tem que trazer o Nilmar.
O Nilmar tem problemas. Nilmar teve O Nilmar problemas inclusive, ele né? tem vínculo com o Santos ainda. Eu acho que, mas Rescindiu? acho que rescindiu e o Nilmar atravessa um momento bem delicado de depressão. A briga do Nilmar é para superar esse drama a partir daí, se é que ele vai voltar mais para frente. Né?